Estou feliz em estar aqui em mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero desejar que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanham através do nosso canal N Motivos. Amém? Eu gostaria de meditar com vocês hoje em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, que tem por título A Morte de Absalão. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. E o versículo 15 vai dizer o seguinte: cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Amém? Eu gostaria de meditar um pouco com você a respeito do contexto dessa história, que está em 2 Samuel. E para que a gente possa começar essa história, eu gostaria de falar com vocês a respeito do primeiro rei que foi instituído em Israel. Deus era o rei de Israel. Embora Deus já tivesse o projeto de colocar um homem para reinar, mas havia um tempo determinado por Deus. Porém, o povo se antecipou e começaram a pedir a Samuel, um rei, para governar a eles. E Samuel muito se indignou com aquele pedido do povo. E ele consultou a Deus e Deus disse assim: Samuel, faça o que o povo está pedindo, pois o povo não rejeita a ti, o povo rejeita a mim. E Samuel seguiu o que Deus lhe orientou a fazer. Samuel procurou um homem da tribo de Benjamim, e a Bíblia vai dizer que aquele homem se destacava entre todos os homens de Israel. Tanto em estatura, em força, ele era guerreiro, ele era belo, ele tinha uma aparência e uma postura realmente de um rei. E Samuel consagrou, ungiu aquele homem a rei. Houve um processo para que Saul fosse aceito pelo povo. Até que chegou o momento em que ele, guerreando as suas pelejas, ele foi aceito pelo povo. Porém, ele foi rejeitado por Deus. Quando Saul decidiu ofertar sacrifícios em lugar do profeta, Deus rejeitou o reinado de Saul. O reinado que ele confirmaria eternamente foi rejeitado. E Deus começou a colocar uma outra pessoa, que seria segundo o seu coração, para governar o seu povo. E aquela pessoa era Davi. Porém, Davi, mesmo a Bíblia dizendo que era um homem segundo o coração de Deus, cometeu alguns erros que trouxeram consequências trágicas, drásticas, para dentro da sua casa, dentro da sua família. Um certo dia, Davi, já estando como rei, passeava pelo seu palácio e viu uma mulher, Batseba, e o seu coração se apaixonou por aquela mulher. Porém, aquela mulher era comprometida, ela tinha um esposo. E aquele homem era um homem fiel e temente, tanto ao rei como ao Senhor. E por uma questão de uma fraqueza de Davi, do rei Davi, ele se deitou com aquela mulher e aquela mulher veio a engravidar. E para que não comprometesse o seu reinado, ou para que aquele pecado ficasse encoberto, Davi estrategou que o seu esposo viesse da guerra e se deitasse com ela. Mas pela fidelidade daquele homem, ele não se deitou com ela, pois ele sabia que enquanto ele voltasse da guerra, ele não poderia se deitar com a sua esposa. Então, Davi estrategou uma armadilha para que aquele homem morresse. Ele colocou aquele homem à frente da batalha, à frente do exército, sozinho. E pediu que aqueles homens deixassem ele lá para que ele morresse. De certa forma, o projeto de Davi deu certo, mas trouxe diversas consequências para a sua vida. Entre elas, aquela mulher foi trazida para o seu palácio para ser sua mulher, e ela veio grávida, e aquela criança concebida daquele ato de adultério faleceu. E Davi jejuou muito, mas o seu jejum não foi o suficiente para salvar a vida daquela criança. E por conta daquela atitude de morte, de assassinato que Davi cometeu com aquele homem, premeditado, aquilo trouxe uma consequência terrível para a casa de Davi. A casa de Davi seria marcada por uma casa de rebelião e de morte.
E infelizmente, você pode estar vivendo também essa situação, uma situação de revolta, uma realidade dentro do seu lar de rebelião, de angústia, de morte. Mas Deus tem uma nova história escrita para você. Se tão somente você se arrepender, Deus poderá escrever uma nova história e mudar o quadro da tua situação e te fazer segundo o coração dele. Porque Deus não tem prazer em ver a desgraça, em ver o desespero, em ver o descontentamento de um justo. Se você se humilhar diante da presença do Senhor, certamente Deus terá coisas novas e boas para a sua vida. Mas eu não quero me deter a este assunto. Eu quero seguir um pouco mais adiante. Davi teve um filho e é desse filho que eu quero falar. E junto com a história de Saul, Absalão também tem alguns traços que faz lembrar o rei Saul. A Bíblia vai dizer, vai reservar alguns versículos para falar apenas da beleza de Absalão. Lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, vai dizer: não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, portanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Assim como Saul era um homem afamado, belo, de boa aparência, Absalão não era diferente. A Bíblia vai falar que ele era muito belo e não encontrava-se ninguém tão afamado e de tamanha beleza como ele. E eu quero trazer algo de Deus, e essa é a palavra que o Senhor tem me dado, tem feito arder no meu coração, para falar para vocês nesse dia. A gente pode olhar o homem por fora. Nós podemos encontrar perfeição no exterior de um homem. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o coração, sonda o coração, conhece os sentimentos, conhece os pensamentos. Ele sabe os pensamentos que as pessoas têm a respeito de nós. E ele sabe se são pensamentos de bem ou pensamentos de mal. Aos nossos olhos pode parecer perfeito, pode parecer perfeita, pode parecer um santo, uma santa, pode parecer alguém de coração muito bom. Porém, Deus sabe o que passa no coração dele. E assim era com Absalão. Absalão era muito belo exteriormente e era muito afamado. Ele conseguia cativar as pessoas com as suas palavras. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de falhas, mesmo com pecado, mesmo com sangue em suas mãos, ele reconhecia quando ele estava errado. Ele se derramava diante da presença do Senhor e ele buscava sempre o perdão de Deus. E isso tocava o coração do Senhor. Isso fazia com que Deus voltasse os seus olhos para Davi e sempre estivesse com ele, sempre estivesse o ajudando, sempre estivesse o orientando. Embora o coração de Absalão fosse um coração mau, um coração rebelde, mas Deus conhecia aquilo que o homem não conhecia. E houve um episódio dentro da casa de Davi em que se desencadeou toda uma situação trágica na casa do rei. Davi tinha uma filha chamada Tamar e era irmã de Absalão. E ela tinha um meio-irmão chamado Amon, filho também de Davi. E Amon se apaixonou por Tamar. Porém, aquela paixão era uma paixão diabólica, não era uma paixão saudável. E ele tramou em seu coração, junto com um amigo de coração também perverso, em ter um encontro com Tamar. Ele fingiu estar doente e pediu ao rei Davi que trouxesse Tamar para que Tamar cuidasse dele. E naquele episódio, ele agarrou a Tamar e a violentou sexualmente. E Absalão se doeu muito por aquilo, porque o rei Davi não tomou um posicionamento. Ele ficou altamente revoltado. E como seu coração já era um coração que era inclinado para o mal, ele planejou por muito tempo em seu coração matar Amon. Então, após passarem alguns anos, ele reuniu todos os seus irmãos, os filhos do rei, em um banquete e levou Amon. E naquele episódio ele matou Amon. E ele fugiu e passou 2 anos longe da face do rei. Mas o tempo passou e ele voltou.
E Davi, que tinha um coração muito bom, Davi, que tinha um coração quebrantado diante da presença do Senhor, perdoou o seu filho Absalão, mesmo sabendo dos planos que Absalão tinha ao seu respeito. Abraçou, beijou o seu filho e trouxe de volta para o seu convívio. Mas Absalão, ele não parou de pensar no seu plano de rebelião. Ele continuou trabalhando dia após dia para o seu plano aparentemente perfeito. E ele ficava cativando as pessoas com palavras, cativando as pessoas com atitudes, porque o projeto do seu coração era usurpar o trono do seu pai. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Essa pessoa que está pertinho de você, talvez até sangue do seu sangue, essa pessoa que está trabalhando ao seu lado deveria ser o seu amigo, deveria ser a pessoa que estava lhe ajudando, que estaria lhe ajudando, que estaria ombreado com o seu ministério, que estaria ombreado com a sua empresa, que estaria ombreado com a sua casa, que estaria ombreado com os seus negócios. Ele era para ser uma base fundamental para você, mas ele tem usado da sua oratória, ele tem usado da sua fama, ele tem usado da sua boa aparência para cativar pessoas, porque o projeto dele é tomar o teu lugar. Mas aquilo que Deus te deu, homem nenhum pode tomar. E essa palavra de Deus neste dia é a seguinte: aquilo que é seu, certamente vai chegar nas suas mãos. Mas o que não foi preparado por Deus para você, se você tentar tomar, até o que Deus tem para você lhe será tirado, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Ninguém toca naquele que Deus reservou para as suas bênçãos. Ninguém toca naquele que o Senhor escolheu e ungiu e capacitou para a boa obra que o Senhor tem preparado. Se a pessoa que você tem se levantado é ungido do Senhor, abaixe a sua mão. Saia do meio do caminho, não entre onde você não foi chamado, não entre onde não lhe cabe, não toque no ungido do Senhor, porque duro será para ti mexer com aquele que Deus ungiu e escolheu para aquilo que o Senhor tem reservado nesses dias. Esse projeto que você tem tramado em seu coração não vem da parte de Deus. Esse projeto que você tem feito de tomar, de usar das suas armas humanas, de usar da sua boa oratória, de usar da sua presença, de usar das suas amizades, não vem do Senhor. Esse projeto Satanás tem colocado no teu coração, mas nesse dia, neste momento, na autoridade do nome de Jesus, ele vai ser repreendido, porque o ungido de Deus ninguém toca. Aquele que Deus escolheu, ninguém pode colocar a mão. Aquele que Deus chamou e capacitou, ninguém pode ser louco de entrar, porque você está pelejando contra Deus e não contra o homem. Então não entre nessa área, ela não vai dar certo para você. Quando Absalão ficava na porta da cidade, cativando as pessoas, beijando, abraçando e dizendo: quem me dera eu fosse juiz para julgar a causa de todos vocês. Ele foi conquistando as pessoas. Ele foi conquistando, de repente ele trouxe uma parte das pessoas para o seu lado. Quando pensou que não, ele armou uma festa, trouxe alguns sacerdotes, trouxe algumas pessoas de boa fama, trouxe algumas pessoas influentes e ele se autoproclamou rei. Davi ficou sem reação. A reação de Davi foi tão humana, foi tão sem confiança em Deus, que ele se escondeu. E o mais incrível é que aquele homem era filho dele, era sangue do seu sangue. Aquele homem se autoproclamou rei e tentou usurpar o trono de seu pai. Mas chegou um momento em que pessoas usadas por Deus estavam ao lado de Davi e disseram que iriam com Davi para onde ele fosse. E Davi, por um lado humano, Davi, por um lado de fraqueza humana, ele se escondeu, ele fugiu do seu reinado e se escondeu, foi se esconder em valados, foi se esconder em cavernas, junto com o povo que via com ele. Mas existiam valentes ao lado de Davi. Existiam homens de Deus, existiam homens que não olhavam para trás na peleja, mas olhavam adiante, sabendo que o Salvador viria ao encontro do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem e mulher de Deus. Deus tem colocado pessoas ao seu lado que vão te ajudar no momento de fraqueza.
Deus tem colocado pessoas ao teu lado que vão te fazer enxergar a glória de Deus na tua vida. E quando essa pessoa que tem se levantado contra ti, querer te sucumbir, querer te afundar, querer destruir com a tua vida, com a tua história, com o teu ministério, com a tua empresa, com a tua casa, com a tua família, e você olhar para um lado e para o outro e não ver saída, Deus vai usar as pessoas, os valentes que estão ao teu lado para dizer, olhe para o alto. É do alto que virá o nosso socorro. Não esqueça de quem tem pelejado por nós. Não esqueça de quem está ao nosso lado. Deus está ao teu lado. E no momento em que você estiver sentindo fraqueza, Deus vai usar essas pessoas para te mostrar que Ele ainda é Deus na tua vida e que Ele não tarda, que Ele não falha, que Ele não fecha os olhos, mas que Ele está de olhos abertos para resolver a tua situação. Absalão se autoproclamou rei e Davi começou a entender que Deus tinha permitido aquilo tudo. Chegou um momento em que Absalão começou a perseguir o seu pai. Bobinho. Coitado daquele que pensa que pode perseguir a quem Deus escolheu. Coitado daquele que pensa que pode matar a quem o Senhor já reservou para grandes coisas. Bobinho aquele que pensa que pode pleitar a causa que é do Senhor. O que é do Senhor, aonde Deus está com a mão estendida, você não pode mexer. A quem Deus tem guiado os passos, você não pode tentar desviar o caminho. A quem Deus tem preparado o caminho de vida, você não pode querer colocar um caminho de morte. Porque se você querer colocar um caminho de morte à frente de quem Deus já preparou o caminho de vida, você mesmo cairá no seu caminho de morte. E Absalão perseguiu ao rei Davi, o seu próprio pai. Porém, os seus cabelos eram muito grandes. E quando ele corria em cima do seu mulo, em uma determinada região, os seus cabelos, o sinal da sua glória e da sua beleza, ficaram pendurados no carvalho. E os valentes de Davi vieram e mataram Absalão. Todo Israel glorificou pela morte daquele inimigo. Só que Davi fez uma atitude que talvez para nós tenha sido muito estranha. Ele chorou e ele dizia, meu filho Absalão, antes eu tivesse morrido em teu lugar. Mas Deus levantou alguém. Você lembra que eu te disse que Deus levantaria os valentes que Ele colocou ao teu lado? Deus levantou alguém para repreender ao rei Davi e dizer, não fales assim. Você está dizendo que seria melhor ver a nós que estamos contigo, que estamos lutando com você mortos, ver a tu mesmo morto e o teu filho no teu lugar reinando, do que se alegrar porque o Senhor te entregou essa grande vitória. Aí Davi entendeu. Não feche os seus olhos. Não fique sem perceber o que Deus está fazendo por ti. Embora você não enxergue, se essa está sendo a sua condição atual, se você está chorando por algo que se foi, achando que deve agir dessa forma, Deus está abrindo os teus olhos hoje. Através deste vídeo, através dessa palavra, pare de chorar. Pare de se reclamar pelo que morreu. Pare de se reclamar pelo que perdeu. Pare de se reclamar pelo que passou. Pare de se reclamar pelo que não é mais. Pare de lastimar. Pare de se entristecer. Levante a cabeça, lave o rosto. Siga em frente. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para a grande vitória que Deus te entregou. Louve a Deus porque Ele te entregou de volta aquilo que alguém tentou tomar das tuas mãos. Engrandeça o nome do Senhor, pois Ele está à frente da tua vida, da tua peleja, da tua batalha. Ele tem levantado pessoas e tem trazido esse vídeo até você hoje para que você pare de chorar e entenda que o que passou foi Deus quem fez passar, que o que morreu foi Deus quem fez morrer, que o que ficou no anonimato foi Deus quem fez ficar, que o que ficou em silêncio foi Deus quem calou, que o que saiu do teu caminho foi Deus quem tirou, para que você voltasse ao posto que Deus tinha lhe chamado, e você por covardia, por medo, pelo seu lado humano tinha saído.
Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Essa pessoa que se levantou contra ti, ele caiu por terra no dia de hoje. E se ele ainda não caiu, é porque Deus já está trabalhando para que ele venha cair. Agora, o conselho do Senhor para você, a instrução de Deus para a tua vida é: não chore por isso, não se entristeça, não abaixe a tua cabeça, levante a cabeça, siga em frente. Lembre que foi Deus quem preparou isso, foi Deus quem permitiu. Pode doer em você, mas é para um bem maior, é para o engrandecimento e a glória de Deus ser visível na tua vida e as pessoas que estão junto contigo celebrarem a grande bênção e o grande milagre que Deus fez por você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e saiba agir diante das circunstâncias adversas da sua vida. Que Deus te abençoe.